Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nós entrevistamos Vanessa Fernandes, superintendente de tecnologias emergentes do Itaú Unibanco, e Luciano Anes Nunes, gerente de Consumer Experience Design para a mobilidade, que explicam como a área de Product Discovery do Banco Itaú está criando produtos inovadores, como as iniciativas do Itaú VEC e o TAG, aplicações que estabelecem conexão entre o mercado financeiro e de mobilidade. Obrigada, Claudinei. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Super feliz em estar aqui também, Claudinei. Espero que a gente tenha um papo super engajador aqui sobre mobilidade. Acho que tem bastante coisa legal para a gente conversar. Perfeito. Bom, para começar, eu gostaria de saber como é que a área de Product Discovery e o mapeamento de tecnologias viraram produtos inovadores dentro do Itaú. Bom, acho que eu posso começar aqui contando um pouquinho da minha área, né? Perfeito. Então, bom, sou da área de tecnologias emergentes, eu fico aqui em Nova York, né? Eu estou no Itaú há 16 anos e faz já 5 anos, tem uma parceria bem grande aí com a área de veículos. A minha atuação ela é para o banco como um todo, mas a gente tem uma parceria bem forte aqui com a área de veículos, né? Então, o trabalho de Emerging Tech, o que é? Buscar essas novas tecnologias, né? Procurar aqui no ecossistema de inovação nos Estados Unidos, né? Startup, fintech, junto com as venture capitals também, né? Onde está acontecendo a maior quantidade de investimento, né? No setor. Buscar essas parcerias, né? Desenvolvendo essas parcerias, fazendo esse scouting e apresentando de acordo com os temas, né, os desafios que são apresentados pela área de veículos, né? Então, eu fico aqui como uma antena conectando aqui no ecossistema dos Estados Unidos. A gente tem algumas parcerias também com faculdades, né, com algumas universidades, como MIT, Berkeley, Columbia, com alguns parceiros também em ecossistemas de inovação, né, 500 Startup, Alchemist, onde a gente consegue também apoiar esse ecossistema com mentoria também com essas startups e com esses founders. Então, acho que essa conexão aqui no ecossistema dos Estados Unidos acaba fomentando também, trazendo um pouco mais de inovação aí para o Brasil, né? E aí a gente conseguiu desenvolver uma parceria bem legal com a área de veículos. Acho que o Luciano pode contar um pouquinho também dessa história. Quer dizer, que você está bebendo aí na fonte, né? E o Luciano está aplicando, distribuindo a água aqui no Brasil, né? Bebendo no fim do dia, acho que sou eu aqui, viu, Claudinei? Mas complementando o que a Vanessa estava citando para a gente aqui, de fato, uma parceria super importante aqui para as evoluções que a gente tem conseguido trazer para a mobilidade no Brasil, para a nossa área de veículos como um todo aqui, os novos negócios que a gente tem lançado recentemente. E é super importante para a gente fazer esse acompanhamento de perto, né, de novas tecnologias, de como esses novos entrantes estão, de fato, mostrando uma própria tendência de comportamento no segmento, seja dentro do Brasil e fora mesmo, né? Isso traz bastante insumo para que a gente possa definir alguns caminhos. O outro que eu gostaria só de complementar aqui também é a gente olhar para o nosso próprio cliente, né? Então, quais são os comportamentos que a gente vê aqui no dia a dia e que a gente, conversando com os nossos clientes, com as pessoas no dia a dia aqui por demandas de mobilidade de alguma forma, como que a gente vê a inovação acontecendo, conectando aqui tecnologia, conectando, claro, oportunidades de negócio, mas também o comportamento humano, né? Como é que esse processo ajudou, né, a criar as iniciativas do Itaú VEC e o TAG? Como é que foi feita a integração entre as várias empresas parceiras desse ecossistema, né? Porque eu acho que é um grande desafio você colocar tecnologias diferentes, culturas diferentes, modelos de negócio. Como é que foi todo a orquestração desse trabalho? Aqui, eu acho que o olhar para fora, ele, continuando a pergunta anterior, inclusive, ele é muito importante para a gente no dia a dia, né? E encontrar o momento certo para a gente conseguir fazer essa orquestração é super importante também. Então, por vezes, a gente tem algumas ideias e formas de encontrar soluções que a gente percebe no mercado e
E a gente ou não tem as capacidades internas de fazer esse tipo de atuação, ou a gente não encontra aqueles melhores, aquele melhor momento para que a gente consiga, de fato, gerar a solução como a gente imagina. Eu acho que a gente foi feliz aqui de encontrar parceiros potenciais e que acreditaram nesses sonhos junto com a gente aqui também. E isso fez toda a diferença na hora de trabalhar a solução em si, tá? Mas acho que, primeiro de tudo, é o fato de ter muita clareza de qual que é o problema que a gente está tentando resolver e qual que é a solução que a gente quer gerar. E, a partir disso, trabalhar em conjunto mesmo para que a gente gere essa proposta de valor para o nosso cliente, né? Então, falando aqui do VEC especificamente, a gente utilizou uma fórmula que a gente já vinha trabalhando, muito similar ao que a gente já vinha trabalhando com a própria Bike, né? A Bike a gente aprendeu muito nesses anos de operação e mostrou para a gente alguns caminhos de sucesso que a gente poderia ter em relação a um serviço de dock-to-dock, basicamente, né? E isso, ao encontrar algumas parcerias corretas aqui, a gente vendo também as movimentações de mercado em relação à eletricidade, né? A gente viu a oportunidade e a possibilidade aqui de criar o VEC. Já em relação à tag que você citou, é uma situação diferente, porque a Connect Car ela é uma empresa que a gente tem parte ela é parte do Itaú, certo? Então a gente tem muito mais proximidade para pensar em soluções junto com a Connect Car também. E a prova de conceito, né, como você falou, a prova de conceito, o processo, a definição de quais tecnologias que foram usadas nesses projetos foram feitos dentro desse laboratório em Nova York, Vanessa? Como é que foi feita a prova de conceito desses projetos? Não, esses dois casos em específico, eles foram tocados diretamente pelo time do Brasil, né? O trabalho aqui, ele funciona muito mais na parceria, como é que a gente estimula, né, e inspira os executivos do Itaú, né? Então, até desde 2019, né, quando a gente começou a desenvolver essa parceria, alguns movimentos onde a gente trouxe, né, também os executivos para cá, a gente traz tanto Big Techs quanto startups para passar o que está acontecendo de mais novo em tecnologia, né, no ramo automobilístico. Então, nós trouxemos a Tata, a Google, Facebook. Então, cada um que tinha projetos relacionados à mobilidade, né? E aí a gente estava falando também de micromobilidade, veículos elétricos, veículos autônomos, cada um desses projetos, até a mobilidade espacial, né? Cada um desses projetos, a gente foi trazendo pessoas especialistas em cada um desses setores para poder instigar, né, o executivo, não só o executivo, mas como também os próprios clientes, né? Então, nós trouxemos aqui clientes do Itaú também para os Estados Unidos, foram alguns eventos que nós fizemos já, tanto aqui em Nova York quanto em São Francisco, onde a gente traz e leva esse conhecimento para os executivos e para o cliente, né, do que está acontecendo de mais novo. E dali saem algumas parcerias. Então, tem Demo Days, além dessas palestras, os painéis, né, com os especialistas, a gente tem também os Demo Days, onde as startups podem vir apresentar as suas soluções, né? E através desses Demo Days, algumas startups conseguem ter mais sucesso, né? Ou elas têm investimento, a gente traz também investidores para poder participar dessas conversas, né? Então a gente fomenta aqui realmente um ecossistema de inovação. A gente faz essa ponte entre as startups, o executivo do banco para poder experimentar a tecnologia ou se inspirar na tecnologia em alguma coisa parecida ou fomentar uma parceria, ou o próprio banco poder investir também na startup, como foi um caso de algumas outras startups, a gente vem fazendo investimento no nosso braço de investimento. Tá? Então, é assim que a gente tem trabalhado nessa parceria junto com a área de veículos. Você falou no caso da inspiração, né? Quando a gente fala em mobilidade para os meios de transporte, né? Nós temos vários desafios, né? Nós temos que conectar os aspectos do planejamento urbano, sustentabilidade, a própria tecnologia, segurança, saúde, né? Como é que uma instituição como o Itaú avalia esses desafios?
Eu acho que também tem que ouvir muito o cliente, né? E a percepção também do mercado, né? Quando a gente começa a olhar, né? A gente fez muitos estudos, né? E os nossos parceiros, aqui a gente trouxe também a cidade de Nova York aqui para conversar com os executivos, inclusive para mostrar quais eram esses projetos, né? De Smart Cities, né? Eu acho que esse impacto causado também, como que as outras cidades, os outros países vêm percebendo isso. Então, nós trouxemos da Tata, né, o representante lá por mobilidade da Índia, né, então são outras realidades também que são apresentadas aqui, e a gente começa a entender essas realidades, aquilo que também está evoluindo no setor em outras localidades, né, então isso também nos desafia, né, isso também nos inspira, quando a gente tem essa troca de experiência também. Falando em transformação digital, né, que foi muito acelerada aí no período da pandemia, inclusive um grande aumento no número de soluções de logística, né? Como é que a gente pode atender as demandas desses usuários de transporte urbano, interurbano, né, e de proprietário dos próprios veículos? Como é que vocês veem essa questão que a transformação digital pode mudar esse cenário? Acho que de uma maneira geral aqui, Claudinei, a transformação digital, ela, bom, como já passaram em vários segmentos, em vários mercados diferentes, a gente vê na mobilidade como não sendo diferente, né? Então, nos últimos anos aí, se a gente for pensar nas grandes transformações que a gente vê nesse mercado, putz, a gente pode pensar no próprio Uber como um grande nome que surgiu de uma empresa de garagem, de um Waze, por exemplo, também fazendo essa transformação para o dia a dia. São coisas que hoje estão presentes, são comportamentos de serviços que a gente usa no dia a dia e comportamentos que a gente acaba gerando e que antes não eram existentes e que fazem toda a diferença no modus operandi aqui do transporte e no dia a dia, independente da sua relação com o veículo, né? Isso que é interessante, assim. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, o compartilhamento, como que foi a relação do compartilhamento ou por que o compartilhamento começou, de fato, a aumentar, né, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil, né? Sempre fez parte, assim, o modelo pegar carona sempre existiu, mas transformar o pegar carona em eventualmente até modelos de negócio é uma coisa muito mais recente. Então, como que a gente entende essas nuances, essas mudanças que o mercado vem acontecendo e como isso impacta no comportamento das pessoas? Isso é super importante para a gente de uma maneira ampla, né? A gente como instituição e a gente também como uma empresa que se compromete aqui com a mobilidade, né? É uma das causas que a gente apoia como Itaú. E acho que, só para complementar, né? Acho que essa questão também do intermodal, né? A gente vem observando isso na logística, né? Na logística isso já vem há um bom tempo, né? E agora também na micromobilidade, né? Então, em alguns países, e agora no Brasil também, né? Onde você tem essa conexão, né? Do veículo mais a micromobilidade, né? Você pode alugar um carro e aí você deixa o seu carro, você pode pegar um patinete, você pode pegar uma bicicleta, você tem essa conexão. E hoje isso só é possível porque hoje você tem geolocation, você tem os sensores para saber se a bicicleta está lá, se a bicicleta está com a manutenção adequada, se o carro está com gasolina, né? Se ele teve a manutenção certa. Então você consegue ter isso, o feedback, né? Se o carro está ok, se o carro está limpo, se não está. Então tudo isso você consegue hoje pela quantidade, né? Pela qualidade da tecnologia, né? E pela aplicação dela. Né? Então, pelos sensores, né? Por essa interoperabilidade, e a gente está conseguindo essa evolução. Né? Então, antes, acho que também não era possível pela falta da tecnologia, não era só a criatividade. Né? A tecnologia trouxe hoje uma possibilidade muito maior de ter, né, o transporte intermodal também para a micromobilidade, né? E logística também. Bom, como é que o Itaú, né, um grande banco com milhões de clientes e várias empresas associadas, né, detecta as oportunidades dentro dessa jornada dos clientes, né? Que mecanismo que a instituição analisa para tomar decisões de negócio, como essas iniciativas que vocês estão
compartilhando aqui com a gente, né? Como é que vocês usam essa tecnologia para mapear essas necessidades? Olha, bom, primeiro somos todas pessoas e somos clientes também, né? Também usamos, né, a tecnologia, temos as nossas aspirações aqui, né, aquilo que gostaríamos de ter como produto e ouvimos, né, o nosso cliente, né? Acho que isso é acho que um dos pontos mais importantes é sempre ter esse feedback, né? Aquilo que a gente está fazendo aqui está servindo o cliente, qual que é o propósito disso, né? O que isso faz para mudar a vida do cliente? Não é só o serviço financeiro, né? Eu acho que é isso que a área de veículos está provando. Né, o que a gente quer é melhorar a vida do cliente, né, fornecer para ele uma qualidade de vida melhor, né, e o transporte é a base, é uma grande base, né, disso, principalmente aí no Brasil, nas grandes cidades, né, onde isso interfere, né, em todo o seu dia a dia, né, então você ter uma qualidade melhor de transporte, né, você conseguir se planejar melhor no seu dia a dia, né, isso tudo melhora a qualidade de vida, né, e a gente entende que está servindo o cliente dessa forma, né. Acho que o grande detalhe aqui, acho que é ouvir o cliente e os próprios anseios também, né? Nós como cliente. Vocês usam soluções tipo inteligência artificial, Big Data, tal, para detectar essa jornada, essas demandas? Com certeza sim, eu estava complementando você aqui, Vanessa. Mas aqui eu acho que, Claudinei, tem um grande desafio que a gente sempre teve, né? E a gente vem trabalhando muito em relação a isso, é como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Como que a gente trabalha num formato, a gente fala muito de ways of working, né? Os modelos de trabalho aqui, para que a gente consiga trazer esses potenciais, essas capacidades tecnológicas que a gente vê no mercado, ou que a gente já tem desenvolvido aqui dentro, ou com algumas das empresas que fazem parte do grupo, aliando também as necessidades que a gente vê ali ao falar com o cliente, como a Vanessa estava comentando, né? Então, a gente vem implementando aqui um modelo que a gente chama de comunidades integradas, que ele se propõe a fazer isso. Então, a criação de um time bastante multidisciplinar aqui, tá? Times de produto, ou seja, times de negócio, junto com tecnologia, junto com o time de design, que acabei nem falando, né, no começo, mas eu respondo aqui sou responsável pelo time de design dentro de veículos. Essencial, né? Assim, parte do meu trabalho no dia a dia também é ouvir o cliente, fazer pesquisa de fato com o cliente para entender o valor que a gente está gerando ou pode gerar e também o quanto as soluções que a gente está pensando, elas são de fato usáveis pelo cliente, né? A gente falando de usabilidade de fato. Só que a gente sabe que também essa é uma das formas da gente capturar o que é valor e o que é usabilidade no dia a dia. Então, aqui a gente tem outras iniciativas, como o próprio como que a gente utiliza melhor os dados que a gente tem aqui dentro para, por exemplo, entender essa forma como que a gente pode capturar e pode gerar mais valor nas nossas soluções. Perfeito. Vocês têm um projeto também que eu considero bastante inovador, né, principalmente no Brasil, que é o caso do carro elétrico, né? Porque ele exige uma logística para o gerenciamento dessa solução, ele exige que você tenha toda uma estrutura para poder alugar o carro, fazer o abastecimento de um carro elétrico, ele tem que estar, obviamente, segurado, ele tem que estar a garagem para que possa ser estacionado, enfim, tem todas umas necessidades que é bastante peculiar para o carro elétrico, que hoje ainda no Brasil não é bastante difundido, né? Então, como é que a tecnologia está viabilizando essa integração? Você pode detalhar um pouco mais como que passo que está, em que ponto está esse projeto do carro elétrico do Itaú? Claro, com certeza. Aqui, eu acho que primeiro que foi um desafio, você citou uma série de desafios aí, e a gente não pode esquecer de mais um, né? Que foi a pandemia nesse tempo todo. Com certeza. A gente a gente fez um anúncio no mercado ainda no começo da pandemia, e isso trouxe uma série de dificuldades para que a gente, inclusive, passasse por um processo de teste com segurança, e que era o mais importante naquele momento, continua sendo, obviamente. Então, a gente tomou algumas decisões para que a gente também pudesse fazer isso com calma,
e aproveitando esse tempo para desenvolver da melhor forma a nossa solução, né? Seja a tecnologia em si, seja a forma como a gente entrega essa tecnologia para os nossos clientes ali na ponta. E esse foi um processo bem interessante aqui, Claudinei. A gente começou a olhar isso de uma maneira bem iterativa num grupo de trabalho, nesse time de projeto, junto isso com os parceiros que estavam envolvidos ali, proprietários das tecnologias que a gente orquestra aqui dentro, e pensando no desenvolvimento da própria marca do VEC. Então, o VEC não nasceu com essa marca própria, né? Mas foi justamente da gente entender o quanto a gente tinha ali de potencial de atuação, de fato, de veículo elétrico nesse modelo compartilhado aqui também dentro do Brasil. Então, você perguntou um pouquinho em relação ao momento. O VEC está passando, a gente passou por essa fase inicial de POC, por assim dizer, mais tecnológica mesmo. Já conseguimos fazer uma série de evoluções nesse sentido aqui. E hoje a gente está num piloto interno, tá? Um piloto para colaboradores. O VEC está disponível aqui para quase mais de 500 colaboradores hoje. E a gente tem alguns docs espalhados nos nossos polos administrativos na cidade de São Paulo. Então, a gente vem acompanhando o resultado disso, a gente pega o feedback dos nossos próprios clientes, que são os nossos colaboradores aqui, mas são pessoas que também têm interesse em andar em veículos elétricos para fazer uma evolução. E aí, quando as condições corretas elas permitirem, a gente pensa na evolução para o mercado de maneira aberta, né? Porque ela tem toda uma lógica de sustentabilidade, né? Eu acho que, obviamente, isso é o começo do futuro, na minha opinião, né? E como a gente ainda privilegiar o uso de combustível fóssil, né? Ou seja, acho que vai ser uma coisa do passado, esperamos que seja mais rápido possível, né? A gente tem uma preocupação muito grande em olhar para soluções limpas, né? A eletricidade, com certeza, ganhou muita voga nesses últimos anos aqui, por uma série de movimentos. A gente vê a Tesla, a representatividade que a Tesla hoje tem no setor automotivo é gigantesca, né? A gente olhar o valor de mercado da Tesla hoje em relação às outras 10 maiores chega até a ser muito curioso, eu diria. Inimaginável. Exato. E a gente pensar isso alguns anos atrás era inimaginável mesmo, né, Vanessa? Mas, mas não é a única tecnologia, não é o único tipo de combustível que vai aparecer ao longo dos próximos anos. Então, como que a gente vai, de fato, pensando em soluções aqui de acordo com a evolução do próprio mercado e com a evolução também das possibilidades que a gente tem, né? Outra tendência nesse setor que está começando são os serviços pay-per-use, né? Que é dentro do conceito de mobilidade como serviço, né, que chama de MAAS, né, o MAAS, né, que privilegia a lógica do uso em vez da posse, né? Quais são as perspectivas do compartilhamento de carros ter um crescimento expressivo, na opinião de vocês? Eu acho que teve talvez um setback aí com o Covid, né? Acho que o share economy, né, que a gente conversou muito aí no começo, acho que não só o veículo, né, mas tudo que foi compartilhado teve aí que ser repensado, né? E teve um reestudo, né, de formas com que você pudesse ter menos contaminação, né, e outros protocolos. Então, acho que isso todo o setor teve que reaprender para que isso pudesse ser restabelecido. E as pessoas estão também se mobilizando menos, né? Estão viajando menos. Então, isso também tem impactado o setor, né? Eu vejo uma tendência, sim, ainda, né, da mobilidade aí compartilhada, né, e do serviço pay-per-use. Eu entendo que não é infelizmente, não vejo que essa vai ser a última pandemia, né? Acho que isso vai continuar acontecendo, a gente vai ter que se acostumar, né, com esse modelo de vida agora, e vamos ter que se adaptar, né, em como você higienizar, né, o veículo e tudo que você compartilha, né?
Mas eu entendo como uma forma, assim, né, de você poder utilizar o bem e não adquirir, né? Acho que principalmente para essa nova faixa etária, né, Nova geração, de né? consumo, nova geração, né? Tirando meu filho que quis o carro assim que ele fez 20 anos, eu não me livrei disso, Toda né? regra tem uma exceção. Os jovens não querem mais tirar a carta de motorista. Tirando meu filho. Tirando seu filho. Mas sabe que isso é curioso mesmo, porque assim, a gente olhando para o próprio público, assim, às vezes a gente tem a sensação que algumas faixas etárias ou novas geração Z, enfim, por aí os millennials, a geração Z, vai ser trazer um comportamento completamente novo. E a gente, ao olhar e testar de fato soluções, às vezes a gente tem algumas boas surpresas, viu? Então, a relação de posse é algo bem curioso, assim, bem interessante mesmo de avaliar. E por mais que essas novas formas da gente se relacionar com o físico, se relacionar com objetos, elas tenham aparecido e tenham ganhado expressividade, tem muita gente, e aí, independente mesmo de idade, que ainda prefere ter o seu. O sentimento de perda ao não ter o seu acaba sendo às vezes maior do que o sentimento de compartilhar, né? A vontade de compartilhar. Então isso é super interessante para a gente. A gente precisa participar desse movimento e saber como a gente também pode auxiliar para que as pessoas elas tenham mais facilidade na locomoção do dia a dia e a gente entrando também com as soluções financeiras em relação a isso. Mas quando a gente olha para o todo, a gente sabe, a gente tem consciência de que existe uma malha e existe um tamanho de mercado aqui de veículos que a gente vai continuar suprindo via financiamento de seja carros novos ou usados, né? Ainda tem muitas pessoas que consideram o carro como um membro da família, né? Então vão continuar a trocar de carro, a ter carro, enfim, é uma cultura muito do brasileiro também, né? Muito forte. A relação do brasileiro com o carro é uma relação muito forte, assim. Bom, para finalizar, teria aqui uma última pergunta para vocês, né? Como é que vocês veem a importância de se criar uma política de mobilidade, né, para melhorar a vida dos cidadãos que querem se deslocar com agilidade, segurança, economia e o máximo de conforto possível? Eu sei que essa pergunta é de $1 milhão, mas como nós estamos com o Itaú, isso aí não seria problema, né? Boa. Olha, eu acho que até eu vou propor aqui da gente olhar para a sua pergunta de uma maneira um pouquinho diferente, tá, Claudinei, se você me permitir. Claro. Como que a gente consegue ajudar a fomentar um ecossistema que traga novas e melhores soluções de mobilidade para a população em geral? Uma mobilidade mais sustentável, mais simples, mais ágil. No fim do dia, para que as pessoas elas consigam, né, elas consigam se movimentar, elas tenham acesso à mobilidade, e depois que as consequências ou os impactos dessa locomoção, dessa mobilidade, sejam mais positivos do que negativos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e é o nosso compromisso também. Então, né, essa semana, eu sei que você estava lá com a gente fez o lançamento, por exemplo, do Cubo Smart Mobility, que é a nossa iniciativa para ajudar, da mesma forma como o Cubo já se propõe a auxiliar a inovação aqui em empreendedorismo tecnológico de uma maneira ampla no Brasil, a gente criou essa vertical de Smart Mobility justamente para a gente trazer mais proximidade, criar conexões relevantes para fazer o mesmo pela mobilidade. Então, acho que aqui a resposta no fim do dia eu vou pular aqui, porque eu acho que tem muitas possibilidades, mas o caminho a gente tá dentro total dele, tá? E, Vanessa, aí em Nova York, o trânsito está melhor? Como é que é a mobilidade aí nos Estados Unidos? Não, ele piorou. Eu vou te dizer que agora com as pessoas estão escolhendo, né, não pegar transporte público, né? Acho que até por conta disso, né, da contaminação, né, e do Covid. Então,
Eu saí da cidade, né? Então eu morava em Manhattan, agora vim aqui para uma casa em Long Island e agora sofro. Antes era 1 hora de caminho, de trânsito para a cidade, agora são 2 horas porque ninguém pega trem, né? Então todo mundo agora quer ir de carro para a cidade e agora o trânsito dobrou de tempo, né? Então A só pandemia trouxe um grande impacto mesmo, né? trouxe um impacto, porque nem todo mundo vai para a cidade, né? Nem todo mundo está fazendo diariamente, né, esse trajeto, né? Mas quem vai 2 vezes por semana vai de carro, né? Então acabou aumentando o trânsito aqui, pelo menos aqui em Nova York, o trânsito voltou com força total, né? A pandemia não deu uma trégua. Perfeito. Bom, Vanessa, Luciano, eu gostaria de agradecer vocês dois pela participação aqui no podcast TI Inside Talk. E vamos esperar agora esse momento passar. Quem sabe daqui a um tempo a gente está falando sobre novas soluções de mobilidade, já com esse problema da pandemia no passado, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês dois. Obrigada pelo convite, Claudinei. Um abraço. Foi Obrigada. ótimo estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.